Boa noite, irmãos. Vamos dar sequência aí à leitura do livro de Levíticos. A existência da santidade divina ante a ignorância do crente. Nada pode demonstrar claramente a incapacidade do homem para tratar do pecado como o fato de existir aquilo que é descrito como pecado de ignorância. Como poderia ele tratar daquilo que não conhece, é, como poderia ele tratar daquilo que não conhece? Como poderia ele dispor daquilo que nunca entrou nos limites da sua consciência? Era impossível. A ignorância em que o homem está acerca do pecado é prova da sua absoluta incapacidade para o tirar. Se não o conhece, o que pode fazer acerca dele? Nada. É tão importante como ignorante. Nem isto é tudo. O fato de haver pecado de ignorância demonstra claramente a incerteza que deve acompanhar toda a solução da questão do pecado, a qual não pode aplicar-se a nações mais elevadas, a, a noções mais elevadas do que aquelas que podem resultar da consciência humana mais delicada. Nunca poderá haver paz duradoura sobre este fundamento. Existirá sempre a compreensão dolorosa de que há qualquer coisa está mal. Se o coração não é conduzido a um estado de repouso permanente pelo testemunho de que os direitos inflexíveis da justiça divina foram satisfeitos, haverá necessariamente uma sensação de mal-estar, e uma tal sensação representa um obstáculo à nossa adoração, à nossa comunhão e ao nosso testemunho. Se eu me sentir inquieto a respeito da solução da questão do pecado, não posso adorar, não posso gozar de comunhão com Deus, nem com o seu povo. Nem tampouco posso ser uma testemunha inteligente. Voltei aqui, entrou uma ligação aqui e acabou atrapalhando. Estão ouvindo aí? Normal. Ah, aí eu botei aqui agora, não perturbe agora aqui para não acontecer novamente. Vamos lá. Onde foi que eu estava? Ah, se eu me sentir inquieto a respeito da solução da questão do pecado, não posso adorar, não posso gozar de comunhão com Deus, nem com o seu povo. Nem tampouco posso ser uma testemunha inteligente ou apta de Cristo. O coração tem de estar tranquilo perante Deus quanto à perfeita remissão do pecado, antes de podermos adorar em espírito e verdade. Se houver culpa sobre a consciência, deve haver terror no coração. E, seguramente, um coração cheio de terror não pode ser um coração feliz e adorador. É somente de um coração cheio desse doce e santo repouso que proporcionou o sangue de Cristo que pode subir a adoração verdadeira e aceitável ao Pai. O mesmo princípio é verdadeiro a respeito da nossa comunhão com o povo de Deus. E o nosso serviço e testemunho entre os homens, e o nosso serviço e testemunho entre os homens.
Tudo deve descansar sobre o fundamento de paz estabelecida. E, e esta paz descansa sobre o fundamento de uma consciência perfeita, perfeitamente purificada. E esta consciência purificada descansa sobre o fundamento da perfeita remissão de todos os nossos pecados, quer sejam pecados do nosso conhecimento ou pecado de ignorância, ou pecados de ignorância. Comparação do holocausto com o sacrifício pelo pecado. Vamos prosseguir agora com a comparação entre o sacrifício pelo pecado e o holocausto, em cujo confronto encontraremos dois aspectos do Cristo muito diferentes. Porém, embora os aspectos sejam diferentes, é um só e o mesmo Cristo. E por isso, em ambos os casos, o sacrifício era sem mancha. Isto é fácil de compreender. Não importa sob que aspecto contemplaremos o Senhor Jesus Cristo. Ele é sempre o mesmo ser perfeito, imaculado e santo. É verdade que, em sua abundante graça, teve de curvar-se para tomar sobre si o pecado do seu povo. Mas foi como um Cristo perfeito, puro, que o fez. E seria nada menos do que perversidade diabólica alguém valer-se da profundidade da sua humilhação para manchar a glória pessoal daquele que assim se humilhou. A excelência intrínseca, a pura, inalterável e a glória divina do nosso bendito Senhor aparecem no sacrifício pelo pecado tão claramente como no holocausto. Seja em que relação for que ele se apresente, em qualquer ocupação ou obra que execute, ou posição que ocupe, a sua glória pessoal brilha em todo o esplendor divino. Esta verdade de um só e mesmo Cristo, quer seja no holocausto ou no sacrifício pelo pecado, vê-se não apenas no fato que, em ambos os casos, a oferta era sem mancha, como também na lei da expiação do pecado, na qual lemos: esta é a lei da expiação do pecado, no lugar onde se degola o holocausto. Se degolará a oferta pela expiação do pecado perante o Senhor. Coisa santíssima é. Levítico 6:25. Os dois tipos indicam um e mesmo grande antítipo, embora o apresentem sob aspectos diferentes da sua obra. No Holocausto, vemos Cristo correspondendo aos afetos divinos. Na expiação do pecado, vemo-lo satisfazendo as profundidades da necessidade humana. Aquele apresenta-o como aquele que cumpre a vontade de Deus. Este, como aquele que levou o pecado do homem. No primeiro, aprendemos qual é o elevado preço do sacrifício. No último, o que é a aversão do pecado. Isto basta quanto às duas ofertas, em geral. Um, um exame minucioso dos permenores não fará mais que confirmar a mente na verdade desta asserção. Quando consideramos, em primeiro lugar, o holocausto, notamos que era uma oferta voluntária.
a oferecerá de sua própria vontade perante o Senhor. Ora, o vocábulo própria não é mencionado na expiação pelo pecado. E, precisamente, o que poderíamos esperar. A omissão está de perfeito acordo com o alvo específico do Espírito Santo no Holocausto, que é apresentá-lo como uma oferta voluntária. Era a comida e bebida de Cristo fazer a vontade de Deus. Qualquer que pudesse ser essa vontade, não. Era a comida e bebida de Cristo fazer a vontade de Deus. Qualquer que pudesse ser essa vontade. Nunca pensou em inquirir quais eram os ingredientes do cálice que seu pai ia pôr em suas mãos. Bastava-lhe saber que o pai o havia preparado. Assim acontecia com o Senhor Jesus, simbolizado no Holocausto. Vou ler o rodapé aí. Alguns podem encontrar dificuldade no fato de a palavra própria se referir ao adorador e não ao sacrifício. Mas isto não pode de modo algum afetar a doutrina exposta no texto, que é fundada no fato de que uma palavra empregada no holocausto é omitida na oferta de expiação pelo pecado. O contraste subsiste, quer pensemos no ofertante ou na oferta. A leitura tá boa aí? Vou dar uma paradinha também se algum irmão quiser fazer algum comentário. E fica à vontade também para interromper. Alguém como eu quiser comentar. Então vou seguir. Porém, na oferta de expiação do pecado, temos uma linha de verdade completamente diferente. Este símbolo apresenta Cristo aos nossos pensamentos, não como aquele que realiza voluntariamente a vontade de Deus, mas como aquele que levou sobre si essa coisa terrível chamada pecado, e o sofredor de todas as suas consequências aterradoras, das quais a mais aterradora para si consistiu em que Deus ocultasse dele o seu rosto. Por isso, a palavra própria não estaria de acordo com o objetivo do Espírito na oferta de expiação pelo pecado. Esta expressão estaria tão deslocada neste símbolo como está divinamente em seu lugar no holocausto. O seu emprego e a sua omissão são igualmente divinos e mostram tanto uma como a outra a precisão perfeita e divina dos tipos de Levítico. Ora, o ponto de contraste que temos estado a considerar explica, ou, antes, harmoniza duas expressões empregadas por Nosso Senhor. Em uma ocasião diz: Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? E todavia diz também: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. A primeira destas expressões era o perfeito cumprimento das palavras com que havia começado a sua carreira, a saber: Eis, aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. E é, além disso, a elocução de Cristo com o holocausto. A última, por outro lado, é a exclamação de Cristo
quando contemplava o lugar que estava prestar a ocupar como sacrifício pelo pecado. O que esse lugar era e o que estava envolvido nele, tornando-o, é o que veremos no prosseguimento de nosso estudo. É, contudo, interessante e instrutivo encontrar toda a doutrina dos dois sacrifícios encerrada. Com efeito, no fato de uma simples palavra ser introduzida num e omitida no outro. Se encontrarmos no holocausto a prontidão com que Cristo se ofereceu a si mesmo, vemos com que profunda abnegação tomou todas as consequências do pecado do homem e como chegou à distância longínqua da posição do homem no que se refere a Deus. Deleitava-se em fazer a vontade de Deus. Estremecia ante a ideia de perder, por um momento, a luz do seu bendito rosto. Nenhum sacrifício podia tê-lo simbolizado debaixo destes dois aspectos. Precisávamos de uma figura que nolo apresentasse como aquele que se comprazia em fazer a vontade de Deus. E necessitávamos de uma figura que nolo mostrasse como aquele cuja natureza santa retrocedia ante as consequências do pecado imputado. Bendito seja Deus. Temos tanto uma como a outra. O holocausto mostra-nos uma, a oferta de expiação dá-nos a outra. Pelo que quanto mais aprofundamos o afeto do coração de Cristo a Deus, mais compreendemos o seu horror ao pecado, e vice-versa. Cada um destes símbolos põe em relevo o outro, e o emprego da palavra própria em um e não no outro fixa a importância especial de cada um. Mas pode perguntar-se: não era da vontade de Deus que Cristo se oferecesse em sacrifício de expiação pelo pecado? E se assim é, como podia hesitar em cumprir essa vontade? Seguramente o conselho de Deus tinha determinado que Cristo sofresse. Além disso, era o prazer de Cristo fazer a vontade de Deus. Porém, como devemos compreender a expressão, se é possível, passe de mim este cálice? Não é a exclamação de Cristo, e não existe nela um símbolo especial daquele que a proferiu. Vou ler esse trecho de novo. Não é a exclamação de Cristo, não é a exclamação de Cristo, e não existe nela um símbolo especial daquele que a preferiu, daquele que a proferiu. É que eu não vi a interrogação ali, tá pequenininha. Pode descer agora. Certamente, haveria uma lacuna grave entre os símbolos da economia mosaica se não houvesse um para refletir o Senhor Jesus na atitude exata em que esta expressão o apresenta. Contudo, o holocausto não o apresenta assim. Não há uma só circunstância em relação com essa oferta que corresponda a uma tal linguagem. Só a oferta de expiação do pecado oferece a figura apropriada ao Senhor Jesus como aquele que exalou esses acentos de intensa agonia.
porque só nela encontramos as circunstâncias que invocaram tais assentos das profundezas da sua alma imaculada. A sombra, a sombra terrível da cruz, com com a sua ignomínia, a sua maldição e a sua exclusão da luz da face de Deus, passava pelo seu espírito e ele não podia sequer contemplá-la sem exclamar: se é possível, passe de mim este cálice. Porém, apenas havia pronunciado estas palavras, quando a sua profunda submissão se mostra nestas palavras: faça-se a tua vontade. Que cálice amargoso deve ter sido para arrancar de um coração perfeitamente submisso às palavras passe de mim. Que perfeita submissão deve ter havido para, em presença do cálice amargo, o coração ter exclamado, faça-se a tua vontade. A imposição das mãos. Identificação com a vítima. Vamos considerar agora o ato típico da imposição das mãos. Este ato era comum tanto ao holocausto como à oferta de expiação do pecado. Porém, no caso do primeiro, identificava o oferente com a oferta sem mancha. No caso do segundo, implicava a transferência do pecado do ofertante para a cabeça da oferenda. Era assim no tipo. E, quando consideramos o antítipo, aprendemos uma lição da natureza mais consoladora e edificante. Uma verdade que, se fosse mais bem compreendida e plenamente realizada, proporcionaria uma paz muito mais constante do que aquela que geralmente se goza. Qual é, pois, a doutrina exposta no ato da imposição das mãos? É esta: Cristo foi feito pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. Ele tomou a nossa posição com todas as suas consequências, para que nós pudéssemos ter a sua com todas as suas consequências. Foi tratado como pecado sobre a cruz, para que nós pudéssemos ser tratados como justiça na presença da santidade infinita. Foi retirado da presença de Deus, porque tinha pecado sobre si, por imputação, para que nós pudéssemos ser recebidos na casa de Deus e em seu seio, porque, por imputação, temos uma perfeita justiça. Teve de suportar a invisibilidade do semblante de Deus, para que nós pudéssemos gozar da luz desse semblante. Teve de passar 3 horas de trevas para que nós pudéssemos andar na luz eterna. Foi desamparado por Deus por um tempo, para que nós pudéssemos gozar a sua presença para sempre. Tudo, tudo que nos era imposto, como pecadores arruinados, foi posto sobre si para tudo que lhe era devido, como realizador da redenção, pudesse ser nosso. Tudo foi contra si quando foi pendurado no madeiro de maldição,
para que nada pudesse haver contra nós. Identificou-se conosco na realidade da morte e do juízo, para que nós pudéssemos ser identificados consigo na realidade da vida e justiça. Bebeu o cálice da ira, o cálice do terror, para que nós pudéssemos beber o cálice da salvação, o cálice do favor infinito. Foi tratado conforme os nossos méritos, para que nós pudéssemos ser tratados segundo os seus. Tal é a maravilhosa verdade ilustrada pelo ato cerimonial da imposição das mãos. Depois de o adorador ter posto a sua mão sobre a cabeça do holocausto, já não se tratava da questão do que ele era ou do que merecia, e tornava-se inteiramente uma questão do que a oferta era segundo o juízo do Senhor. Se a oferta era sem mancha, o oferente era-o também. Se a oferta era aceite, também o era o oferente. Estavam perfeitamente identificados. O ato de impor as mãos constituía-os em um aos olhos de Deus. Ele via o oferente por meio da oferta. Era assim no caso do holocausto. Mas na oferta de expiação do pecado, quando o oferente tinha posto a sua mão sobre a cabeça da oferta, tornava-se uma questão de saber o que o oferente era e o que ele merecia. A oferta era tratada segundo os méritos do ofertante. Eram perfeitamente identificados. O ato de impor as mãos constituía-os em um, no parecer de Deus. O pecado do ofertante era tratado na oferta de expiação do pecado. A pessoa do oferente era aceite no holocausto. Isto fazia uma grande diferença. Por isso, embora o ato de impor as mãos fosse comum às duas figuras, e, além disso, fosse expressivo, em ambos os casos de identificação, todavia, as consequências eram tão diferentes quanto o podia ser. O justo tratado como um injusto. O injusto aceito no justo. Cristo padeceu uma vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para levarmos a Deus. Esta é a doutrina. Vou fazer um comentário aqui. Isso aí serve de alerta mesmo para nós, né? Que se a gente se afastar de Deus, eu li esses dias aí, acho que foi no texto do livro Olhos, do cristão, né? Que tem uma sequência de livros. E falava exatamente isso, que quando a gente começa a se afastar de Cristo, de Deus, perdendo a comunhão, a gente perde noção do quanto nós somos miseráveis. Isso é realmente perigoso, porque se a gente perder essa noção do perigo, de que somos pecadores tão arruinados, a questão do pecado começa a aparecer. E a gente não toma noção disso. Os pequenos pecados começam a aparecer e eu até peguei o irmão Dal falando um pouquinho aí, quando eu entrei, e acaba que a gente não toma noção disso, achando, não é nem achando que não é pecado, mas é porque a gente está afastado, e a gente vê aquilo ali como normal no mundo, mas para os olhos de Deus é terrível
como qualquer um outro pecado. Então, a importância mesmo de a gente estar com os olhos fixados no Senhor, né? Para não acontecer isso conosco, de deixarmos qualquer tipo de pecado tomar conta do nosso olhar, né? E afastarmos da comunhão com Cristo. Era só esse comentário mesmo. Se algum outro irmão tiver também, vou dar um tempinho aqui para falar. Vou continuar. Os nossos pecados levaram Cristo à cruz, mas ele leva-nos a Deus. E se ele nos leva a Deus, é por sua própria aceitabilidade, como ressuscitado de entre os mortos, havendo tirado os nossos pecados, segundo a perfeição da sua obra. Ele levou os nossos pecados para longe do santuário de Deus, a fim de nos poder trazer perto, até mesmo ao lugar santíssimo, em inteira confiança de coração, tendo a consciência purificada de toda a mancha de pecado pelo seu precioso sangue. Bem, quanto mais compararmos todos os pormenores do holocausto e da oferta de expiação do pecado, tanto mais claramente compreenderemos a verdade do que tem sido acentuado a respeito do ato de impor as mãos e dos seus resultados, em ambos os casos. No capítulo, no capítulo 1 deste volume, notamos o fato que os filhos de Arão são introduzidos no holocausto, mas não na oferta de expiação do pecado. Como sacerdotes, tinham o privilégio de permanecer em redor do altar e de contemplar a chama de um sacrifício aceitável subindo para o Senhor. Porém, na oferta de expiação do pecado, em seu aspecto primário, tratava-se de uma questão de julgamento solene do pecado, e não de adoração ou de admiração sacerdotal. E, portanto, os filhos de Arão não aparecem. É como pecadores convictos que temos de tratar em relação a Cristo como o antítipo da oferta de expiação do pecado. É como sacerdotes em adoração, vestido com as vestes de salvação, da salvação, que contemplamos Cristo como o antítipo do holocausto. Demais, o leitor poderá notar que o holocausto era esfolado, enquanto que a oferta de expiação do pecado não o era. O holocausto era partido em pedaços, mas a oferta de expiação do pecado não o era. A fressura e as pernas no holocausto eram lavadas com água, cujo ato era inteiramente omitido na oferta de expiação do pecado. Finalmente, o holocausto era queimado em cima do altar. A oferta de expiação do pecado era queimada fora do arraial. São pontos de grande diferença proveniente do caráter distinto das oferendas. Sabemos que não há nada na palavra de Deus sem o seu significado específico. E todo o estudioso inteligente e atento das Escrituras notará estes pontos de diferença. E notando-os, procurará, naturalmente, determinar sua verdadeira
Acho que determinará sua verdadeira importância. Pode haver ignorância do seu valor, mas não deveria haver indiferença a seu respeito. Em qualquer parte das páginas inspiradas, sobretudo uma tão rica como aquela que temos perante nós, omitir um simples ponto seria desonrar o autor divino e privar as nossas próprias almas de muito proveito. Deveríamos nos debruçar sobre o mais simples pormenor, já para louvar a Deus pela sabedoria nelas revelada. Por ele, já para confessar a nossa própria ignorância deles. Desprezá-los com espírito de indiferença é supor que o Espírito Santo tomou o incômodo de escrever coisas que não julgamos dignas de intentar compreender. Nenhum cristão reto deveria supor tal coisa. Se o Espírito, escrevendo sobre a ordenação da oferta de expiação do pecado, omitiu os diversos ritos a que nos referimos, ritos que ocupam um lugar proeminente na ordenação do holocausto, deve haver seguramente alguma razão para isso e qualquer propósito importante em o fazer. Devemos procurar compreender estes pontos, e sem dúvida, eles resultam do próprio especial, não, eles resultam do propósito especial da mente divina em cada oferta. A oferta de expiação do pecado mostra aquele aspecto da obra de Cristo em que o vemos tomando judicialmente o lugar que nos pertencia moralmente. Por esta razão, não podemos procurar essa expressão intensa daquilo que ele era em todos os motivos secretos de ação, patenteados no alto simbólico de esfolar o holocausto. Tampouco podia existir essa ampla exibição do que ele era, não apenas como um todo, mas nos mais minuciosos traços do seu caráter, conforme se vê no ato de partir o holocausto em pedaços. Nem ainda poderia haver aquela manifestação do que ele era pessoal, prática e intrinsecamente, como se mostra no ato significativo de lavar a fressura e as pernas do holocausto com água. Todas essas coisas pertenciam à fase de nosso bendito Senhor no holocausto. E a essa, só a essa, porque nela vemo-lo oferecendo-se à vista, ao coração e ao altar de Jeová, sem imputação de pecado, de ira ou de juízo. Na oferta de expiação do pecado, pelo contrário, em vez da ideia proeminente daquilo que Cristo é, temos o que é o pecado. Em vez do alto apreço de Jesus, encontramos o ódio do pecado. No holocausto, visto que é Cristo oferecendo-se a si mesmo a Deus e sendo aceito por ele. Vemos que se faz tudo para mostrar o que ele era em todos os aspectos. Na oferta de expiação do pecado, visto tratar-se do pecado julgado por Deus, dá-se um caso precisamente oposto. Tudo isto é tão claro que não exige esforço da mente para o compreender. Deriva naturalmente do caráter distinto do símbolo.
Já são 9h34, vai. Ah, acho melhor parar, né, irmãos? O que é que os irmãos acham? É melhor. Anota esse ponto, né?